Alô, galera, aquele abraço. 3 jogadores que jogam na dupla Grenal foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para os 2 amistosos da seleção sub-23 do Brasil, a seleção pré-olímpica para os 2 jogos contra o Marrocos. Jogos que acontecem na cidade de Fez, que fica no nordeste marroquino, a cidade capital cultural do país, que tem em torno de 1 milhão de habitantes. Jogos nos dias 7 e 11 de setembro. O que isso pode atrapalhar? A vida do Grêmio, que teve Gabriel Grando, o Chapecó convocado, a vida do Inter, que teve o zagueiro Vitão e também o meio atacante Maurício convocados. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. E atenção, pessoal, a seleção é pré-olímpica. Lembrando que só jogadores com idade máxima de 23 anos podem jogar no ano que vem em 24 Jogos Olímpicos de Paris. O Ramon Menezes convocou 11 jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro. 11 jogadores que atuam no exterior. Dos 11 brasileiros, 4 já têm 23 anos, então não podem jogar a próxima Olimpíada. Entre eles o Vitão do Inter. 2 que jogam no exterior também não podem jogar os Jogos Olímpicos. Estou tentando até agora entender essa questão aí. Como é que o técnico da seleção convoca jogadores que já têm 23 anos e que no ano que vem, consequentemente, vão ter 24 e que não vão poder jogar a próxima Olimpíada em Paris? A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, uma dica da KTO. Vai no site da KTO, tá aqui, ó. A KTO não tem aplicativo, é site kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. kto.com e o código é Paulinho. Vamos nessa, vamos por partes. Primeiro, o Ramon Menezes convocou 22 jogadores, 11 que atuam no futebol do Brasil, 11 no futebol do exterior para os 2 jogos contra o Marrocos, dia 7 e 11 de setembro, lá em Fez, no nordeste marroquino. Jogadores de 11 clubes brasileiros. 1 do Grêmio, Gabriel Grando, 2 do Inter, Vitão e Maurício. O Inter com Vitão e Maurício e o Atlético Paranaense com o goleiro Micael e com o atacante Vitor Roque foram os clubes que cederam mais jogadores à seleção. 2 jogadores cedeu o Inter, 2 jogadores cedeu o Furacão, o Atlético Paranaense. Até aí, gente, tudo bem, certo? Aí tem várias questões que eu quero colocar para vocês. A primeira delas, os jogos são no Marrocos, na África. A seleção joga o seu último jogo contra o Marrocos dia 11. Dia 11 é uma segunda-feira. Dia 13, por exemplo, o Grêmio do Grando entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter do Maurício, do Vitão, vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense do Micael e do Vitor Roque vai entrar em campo. O Flamengo do Matheus Cunha, o goleiro, vai entrar em campo. Quem mais aqui? O Santos do Marcos Leonardo, convocado, vai entrar em campo. Por que esses jogos aqui do dia 13... a CBF não marcou para o dia 14, quinta? Quinta-feira, dia 14, pessoal. Só tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Bahia. 2 times que não tem nenhum jogador convocado. Nem para a seleção sub-23, a pré-olímpica, nem para a seleção principal, que vai jogar as 2 partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo, contra a Bolívia e contra o Peru. Para a seleção principal foram o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o Rafael Veiga, do Palmeiras, Nino e André, do Fluminense. Aí o que fez a CBF? Atenção, hein? Tem que olhar isso aqui, ó. Palmeiras teve Rafael Veiga convocado, certo? Palmeiras vai jogar sexta-feira, dia 15, contra o Goiás. Goiás que teve o Lucas Halter convocado para a seleção sub-23. Beleza? O Fluminense teve o Nino e o André. Vai jogar no sábado contra o Vasco. Sábado, é 16. Seleção principal joga dia 12. E o Furacão, que teve o Bento convocado para a seleção principal, Micael e Vitor Roque para a seleção pré-olímpica, vai jogar na quarta-feira, dia 13. Dia 11, o Vitor Roque e o Micael devem jogar contra o Marrocos. Na terça, dia 12, o Bento talvez seja reserva, mas vai estar em Lima, no Peru,
pro jogo contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo, seleção principal. Aí é o seguinte, né, pessoal? Aí eles beneficiam o Palmeiras, o Fluminense e o Atlético Paranaense aqui, e o Grêmio, e o São Paulo, o Inter. O São Paulo tem jogador convocado também, tem o Wellington convocado para a seleção Sub-23. Que benefício é esse para Palmeiras e Fluminense? Ah, não, é que os jogadores do Palmeiras e Fluminense vão jogar dia 12, ok? Dia 12, 12, são 3 dias, até dia 15 são 3 dias. Palmeiras joga dia 15. De 12 para 16 são 4 dias para o Fluminense jogar. O Inter, o São Paulo, o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Flamengo, os jogadores vão jogar no dia 11, 2 dias antes. Sabe onde? O Peru é pertinho, né, gente? O Peru é na esquina aqui, ó. Certo? Um voo de Lima até São Paulo, Rio é algo rápido. Esses times aqui, ó, estão com seus jogadores no Marrocos, na África. Por que não coloca esses jogos aqui dia 14? Esse é o primeiro ponto que eu tenho a destacar, ok? O prejuízo que podem ter o Inter, com o Vitão, por exemplo, e com o Maurício convocados, e o Grêmio, por exemplo, com o Grêmio convocado, certo? Para esses jogos aqui de quarta-feira, dia 13. Muito bem. Até aí, ok. Aqui, ó. Os 3 gaúchos convocados, que atuam no futebol gaúcho, convocados. Até aí, tudo bem. Aí eu gostaria de saber por que o Ramon Menezes, que está preparando a seleção do Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, tem agora, atenção pessoal, agora, dias 7 e 11 de setembro, 2 amistosos contra o Marrocos. Depois, de 22 de outubro a 4 de novembro, tem os Jogos Pan-Americanos, o PAN, no Chile, em Santiago. Até o futebol vai ter seus jogos em Valparaíso e também em Via del Mar. Esses jogadores aqui, ó, se eles forem chamados para atuarem no PAN, pelo Brasil, por exemplo, esse aqui, os demais, né, convocados, que atuam no futebol brasileiro, eles vão perder 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então agora, amistosos contra o Marrocos, em outubro o PAN e em janeiro do ano que vem o pré-olímpico, que acontece na Venezuela. Certo? Muito bem. Vou mostrar uma questão para vocês, para gremistas e colorados agora. Digamos que no PAN de Santiago do Chile, de 22 de outubro a 4 de novembro, os 3 aqui sejam convocados. Vão perder, atenção, vão perder 6 rodadas do Brasileiro. O Grando, por exemplo, o goleiro do Grêmio perde Grêmio Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, América e Grêmio, Coritiba e Grêmio, Grêmio e Bahia. Se o Grando for convocado para disputar o PAN do Chile, perde 6 rodadas do Brasileiro. Se Vitão e Maurício forem convocados para o PAN, ambos vão perder 6 rodadas do Inter no Brasileiro. Vão perder Bahia e Inter, Inter e Santos, Vasco e Inter, Inter e Curitiba, Inter e América, Cruzeiro e Inter. O que vale para a dupla Grenal, pessoal, vale também para os demais clubes que têm os seus jogadores convocados para a seleção Sub-23. Falei agora do Furacão, né? O Mikael e o Vitor Roque. Tem o Matheus Cunha do Flamengo. Tem o Wellington do São Paulo. Tem o Lucas Halter do Goiás. Do Vasco, o Marlon Gomes. Do Santos, o Marcos Leonardo. E tem também o Paulinho do Atlético Mineiro. Desta lista aqui dos brasileiros que jogam aqui no Brasil, o Grando, o Chapecó, eu chamo de Chapecó ainda, o Grando do Grêmio, o Vitão do Inter, o Lucas Halter do Goiás e o Paulinho do Galo já tem 23 anos. Eles não vão poder jogar a Olimpíada. Por que o Ramon convocou esses jogadores? Na lista dos 11 que atuam no futebol do exterior, 2 já tem 23 anos, terão 24 na Olimpíada, não poderão jogar em Paris. O Abner, lateral esquerdo, ex-Atlético Paranaense, hoje no Betis da Espanha, já tem 23 anos. E o Igor Paixão, ex-Curitiba, que agora está no Feyenoord da Holanda, também já tem 23. Então, dos 22 convocados pelo Ramon Menezes, 6 não vão poder jogar a Olimpíada. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Vão tentar me explicar, mas eu não vou conseguir entender. Se eles não vão jogar a Olimpíada, não podem jogar pelo limite de idade, então, consequentemente, não devem ser convocados. Então, primeiro, para os gaúchos aqui, aspas gaúchos. Tem o problema, né, do jogo do Grêmio, que eu passei aqui, ó. Jogo do Grêmio contra o Bragantino em Bragança. A seleção joga no Marrocos dia 11, que é uma segunda-feira. Quarta, dia 13, tem Bragantino e Grêmio em Bragança. A seleção joga dia 11 no Marrocos. Na quarta, dia 13, tem Inter e São Paulo no Beira-Rio.
Os jogadores vão estar aqui para disputar esses jogos? Não sei. Espero que a CBF passe todos esses jogos do dia 13 aqui para o dia 14, certo? Para beneficiar um pouco essa galera aqui do Inter, do São Paulo, do Grêmio, do Flamengo, do Furacão, do Santos, que tem seus jogadores servindo a seleção sub-23, a seleção pré-olímpica. Só isso que eu estou pedindo, mais nada. E eu repito aqui, continuo sem entender por que jogadores que já têm 23 anos, que terão 24 anos durante os Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, não poderão jogar em Paris, porque são convocados agora para a seleção pré-olímpica, se não poderão jogar em 24. Tchau.